Olá, meus amigos. Vou compartilhar a tela com vocês muito rapidamente. Vocês já se dividiram em grupos, vocês já são 4 grupos, você já tem os 4 temas. E aqui é a nossa pergunta de ouro. Eu separei esse tema para vocês com o intuito de que vocês possam me dar uma boa resposta para essa situação que eu vou mostrar. Se você tem uma resposta para dar sobre isso, faça uma pequena apresentação para o próximo sábado. Estou gravando esse vídeo no dia 28 de fevereiro, nossa aula, 28 de fevereiro de 2021, nossa aula é no próximo sábado. Você já tem os seus trabalhos lá no Canvas, você já tem a apresentação do seu grupo, mas se você tiver uma boa resposta, eu vou anular todas as suas notas e vou te dar 10 em tudo. Eu não quero que você emita uma opinião sobre o assunto, não é isso que eu preciso. Eu preciso de uma análise sobre isso e uma apresentação de slides, mostrando essa sua análise. Então, se você tiver uma boa resposta, sim, a nota será substituída, ok? Então, qual que é a situação? Claro, como eu repeti, eu não quis entrar no assunto da Covid-19 com vocês, mas vocês insistiram tanto, né? Que nós acabamos abordando esse assunto. Eu mostrei esse slide aí na última aula, e agora eu complementei esse slide com uma resposta a uma pergunta que uma aluna fez, uma pergunta muito bem colocada, e aí eu continuo com a mesma dúvida. Né? Então, aqui tem a resposta da pergunta dela, no próximo slide, e mesmo assim a minha dúvida continua. Aliás, a pergunta agora aumentou de tamanho. Então, o que você vê na tela? Você vê na tela dados do DataSUS, né, do site do Ministério da Saúde, a respeito do Estado de São Paulo. Okay? Então, são as autorizações de internações hospitalares, né, as autorizações de internações hospitalares, por ano, de 2016 até 2020. Então, tem um histórico de 5 anos, dos últimos 5 anos. Então, como você pode observar, a primeira linha apresenta o total, né? A tabela aí é invertida. Eu dei um print da tela, imprimi eletronicamente a tela e colei no slide. A primeira linha é o total. E você consegue perceber que existe anualmente um acréscimo de internações, né? Em torno de 2,5 milhões de autorizações de internações hospitalares de 2016 a 2019, né? Começando com 2.472, chegando a 2.590. Esse aumento pode ser simplesmente pela maior disponibilidade de leitos, ou pelo aumento populacional. Bom, ou também pode ser um aumento que não quer dizer muita coisa, né? Já que é um histórico de 5 anos, né? Um histórico de 15 anos, a gente poderia observar isso melhor. Mas a gente tem uma ideia de quanto esperar de internações para o ano de 2020, quando a gente chega ao final de 2019. Então, se você teve nos últimos 4 anos, 2,5 milhões de internações, então espera-se que 2020 você tenha 2,5 milhões também, né? Como tem aí uma discreta curva para cima, né? Então, se nós tivéssemos 2,7 milhões internações em 2020, ainda estaríamos dentro daquilo que era esperado, independentemente da presença de uma doença nova, né? Independente da presença de uma doença nova, de uma epidemia, etc. E aqui eu estou usando a palavra epidemia, né? Eu estou usando aí o estado de São Paulo, nós estamos falando sobre uma região, ok? Pandemia não diz respeito à gravidade de nenhuma doença, não tem sentido você falar pandemia em determinada cidade ou determinado estado, porque pandemia significa a disseminação de uma doença, né?
grande disseminação de uma determinada doença em mais de um continente. Então, não é correto você dizer a pandemia no estado de São Paulo. A pandemia é no mundo inteiro, ou ela é, pelo menos, em mais de um continente. Mas voltando para o número de internações, como você pode observar, estranhamente, em 2020, nós temos menos internações do que o histórico dos anos anteriores. E uma diminuição relativamente grande, expressiva, ela é em torno de 10% a menos. Não é uma proporção de se ignorar. Ainda mais considerando que, se tivesse ali até 2.700.000 internações, nós estaríamos ainda dentro de um patamar esperado. E aí nós temos um outro item. Agora, considerando que existe uma doença nova, e considerando as notícias veiculadas nos jornais televisivos, nos jornais eletrônicos, na rede internacional de computadores, no rádio, etc. e tal, se nós tivéssemos cerca de 3 milhões de internações, ou até um pouco mais que isso, ainda nós encararíamos como normal, visto que tem uma doença nova com muitas internações a mais. Nós também temos que considerar uma coisa: nós aumentamos os leitos. Nós aumentamos os leitos. Vocês viram aí os hospitais de campanha foram registrados no CNES, os leitos foram contados, alguns hospitais e pronto-socorros que tinham leitos, né, esses aí também foram considerados. A gente não considera leito de pronto-socorro, mas existem aí alguns registros no CNES, né, continuaram sendo aceitos, mas a verdade é que em 2020 nós ampliamos o número de leitos, né? Então, nós deveríamos ter um número maior de internações, e não foi isso que aconteceu. Bom, aí algumas coisas podem explicar isso. Será que esse dado ainda não está completo? Será que ainda faltam municípios alimentarem o sistema? Nós estamos no dia 28 de fevereiro, né? Então, sim, é possível, né? Mas será que contemplar toda a diferença? Acho que não. Acho que se isso aumentar pouco esse número. Então, provavelmente não é isso. Não tenho absoluta certeza, mas muito provavelmente não é por isso. E aí a gente tem um outro ponto. A COVID, ela está... o código utilizado, não existe um código de COVID-19 na CID, 2010, na CID 10, né? Tem um código sendo usado para isso preliminarmente, que é no capítulo 1 da CID, onde está algumas doenças infecciosas e parasitárias. Se você olhar só essa linha, você percebe um aumento, dobrou, né? Olha, o ano de 2016 até 2019, você tem em torno de 100.000 internações, né? Um pouco mais em 2019, mas girando em torno de 100.000 internações. E aí, no ano de 2020, 200.000, dobrou, né? E a gente pode dizer, sim, por causa das internações por Covid, né? Identificadas como internações por Covid. Só que há uma curiosidade. Quando você desce para o capítulo 10, você vai descendo as linhas aí, ó. Você chega no capítulo 10, tem doenças do aparelho respiratório. Em doenças do aparelho respiratório, você tem cerca de 230.000 internações por ano. 2016, 17, 18, 19. E quando você chega em 2020, há uma queda enorme, né? Uma queda grande aí, ó. 60.000 internações a menos, né, em 2020. Então, aqui eu posso dizer que isso provavelmente está errado. Está errado, com absoluta certeza, porque você tem uma frequência comum dessas doenças respiratórias e você teve menos internações. Aí, o que houve de confusão? Muito provavelmente, como os sintomas são muito parecidos, né? A Covid-19 é identificada como uma gripe. Então, é possível que outras doenças que não Covid-19, mas doenças infecciosas do aparelho respiratório, tenham sido, no momento da internação, confundidas com
Covid. Ou seja, sem o diagnóstico completo, sem o diagnóstico feito, já que os testes demoram, a suspeita de Covid virou a causa da internação, né? Oficial mesmo, sem a comprovação diagnóstica, já que hoje demora um pouquinho, né? Uns dias, né? E aí, essa internação, que era para uma outra doença respiratória, virou internação por Covid. Então, tem, naqueles 200 mil da primeira linha, tem um roubo aí, vamos dizer assim, né, de doenças respiratórias outras, muito provavelmente. Fora isso, quando a gente olha para neoplasias, que é a segunda linha, em 2020 tem menos internações. Quando a gente olha para doenças do aparelho circulatório, né, que é o 9, capítulo 9, também a gente tem cerca de 30 mil internações a menos. Isso aí não tem nada a ver com Covid diretamente, mas o que eu quero dizer as internações por doenças crônicas parece que diminuíram, né? O número. A gente sabe que as cirurgias eletivas foram todas canceladas. Isso pode ter diminuído também o número de internações. Vamos continuar. Uma pergunta muito inteligente feita por um aluno é a seguinte. Bom, professor, a gente sabe que a Covid-19 causa uma internação mais prolongada. Então, se você está contando o número de internações, né, e sem aí saber, nessa tabela, né, sem saber o tempo, a média de permanência em dias, né, a média de permanência em dias, então, esse número baixo pode ter sido causado pelo aumento da média de permanência das pessoas. Então, o leito fica ocupado por mais tempo, então o hospital como um todo acaba diminuindo o número de internações hospitalares. Isso faz muito sentido, faz realmente muito sentido. E aí eu fui buscar, então, a média de permanência. Fui buscar a média de permanência por capítulo da CID também, como vocês estão vendo aí. Né? A média de permanência em dias, desde 2016 até 2020. A média de permanência em dias também não mudou. A média de permanência de 2020, 5,8 dias, é a mesma média de permanência de 2017, 5,8 dias. E é inferior à média de permanência de 2016, que foi 6,1 dias. Se você comparar, 2016 teve uma média de permanência de 6,1 dias, 2.472 internações. E 2020, 5,8 dias e 2.247.492 internações. Então, a média de permanência, nesse caso, parece não ter influenciado no número de internações. Nós esperávamos, pelo menos, uma média de permanência um pouco maior, né, no último ano, em relação aos anteriores, um pequeno pico, né, na média de permanência em dias. Aí, quando a gente olha o que nós olhamos anteriormente, né, olhando para as doenças infecciosas e parasitárias, onde está a Covid, né, onde está a Covid, né, a média de permanência para essas doenças foi 10,4 dias em 2016. E a maior foi em 2017, 10,6. Em 2020 foi 9,3. Se você olhar essa série, quando a gente olha apenas para as doenças infecciosas e parasitárias, que é o capítulo onde está Covid, nessa série histórica, a média de permanência de 2020 é a menor da série histórica. É a menor. É a menor dos 5 anos. Já quando a gente olha para as doenças do aparelho respiratório, tá vendo lá? Ó, é o capítulo 10. Ela é 6,4. Não fora do desvio padrão, digamos assim, mas um pouquinho maior. Né? Bom, a gente tem duas coisas. A gente pode até explorar um pouco mais. Eu só fiz aqui alguns comentários, né, para vocês sobre
esses 2 slides, e aí vem a pergunta de ouro valendo 10 pontos para vocês. Posso anular todas as outras questões erradas que vocês fizeram. Nós falamos de transição epidemiológica, nós falamos da saúde pública como campo do conhecimento, viajamos há 200 anos atrás, passamos pela medicina urbana da França, passamos pela polícia médica da Alemanha, né? Nós passamos também pela Revolução Industrial, na Inglaterra, né? Traçamos um paralelo com o desenvolvimento dos sistemas de saúde no Brasil, a partir da lei do café. E aí, nós evoluímos até chegarmos no conceito de qualidade de vida, falamos sobre funcionalidade, falamos das classificações internacionais, chegamos na classificação internacional de funcionalidade, mostrei alguns inquéritos populacionais que tratam de saúde, qualidade de vida, funcionalidade, né? Falei do MDS, né? O Model Disability Survey, e falei de outros questionários parecidos, índices, enfim. Por último, nós entramos na questão de análise de alguns indicadores. Eu expliquei para vocês como que nós calculamos os principais indicadores de saúde. Eu falei de indicadores de mortalidade, né? Expliquei inclusive o coeficiente de mortalidade infantil e a sua importância na análise do perfil de saúde de uma população. Falei das taxas de mortalidade, né? Taxa de mortalidade geral, específica. Mostrei para vocês as diferenças entre taxa de mortalidade e de letalidade. Falamos também sobre morbidade, né? Falamos de incidência, falamos de prevalência, falamos de riscos, né? Na verdade, é um conteúdo bastante denso, né? E aí nós temos exercícios específicos para essas coisas. Só que se você der uma boa resposta para isso, eu posso considerar um 10 para você. Eu não digo que eu tenho essa resposta. Eu não tenho a resposta. Eu estou aqui colocando apenas perguntas, né? Apenas perguntas. Como vocês sabem, eu estudei, né, no Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP por 7 anos. Lá eu concluí o mestrado e o doutorado. E trabalhei no município aqui, próximo, no Núcleo de Informações em Saúde, né? Depois em outro município, na Unidade de Avaliação e Controle, é o município que eu estou neste momento. Tenho um acúmulo de experiência no ramo de avaliação em saúde, embora meu foco sejam as doenças crônicas, seja a qualidade de vida, né, como vocês sabem. Mas mesmo assim, eu formo uma opinião a respeito do que temos nesse momento. Independente da minha opinião, o que vale aqui não é a opinião de vocês, né? Vale você saber defender e argumentar. Okay? Então, o que vale a nota não vai ser o resultado que você vai apresentar, mas a sua argumentação. Tá? A resposta à pergunta que eu tenho, a pergunta de ouro, é essa. É o porquê. Tá? Então, o que nós temos nessa apresentação aqui? No ano de 2020, nós tivemos menos internações no estado de São Paulo do que, considerando um histórico dos últimos 5 anos. Então, nós tivemos menos internações. E não houve mudança na média de permanência. A pergunta de ouro é por quê? Por quê? Se você conseguir explicar por quê, independentemente de qualquer coisa, sua nota vai ser 10. Porque eu sei que você vai usar tudo aquilo que você conhece, que você aprendeu no nosso módulo para fazer essa resposta. Muito obrigado e até sábado.